Como é maravilhoso ouvir esse Deus que falou, não é? Através dos profetas em tempos passados, e hoje fala conosco a todo momento através do Santo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Amém? Vimos exatamente aqui, ainda há pouco na abertura, o choro de Jeremias com relação à cidade de Jerusalém, que de princesa vira escrava, né, pelo seu pecado. Então Deus chama exatamente a nossa atenção a todo momento para que sejamos santos, como santo Ele é. E hoje Ele fala por intermédio do Santo Espírito de Deus. A palavra dessa manhã é uma releitura, em outras palavras, não é aquilo que já pregamos, mas que fizemos ela totalmente nova, podemos dizer assim, que conforme sempre eu chamo a atenção de vocês, no bom sentido, é que quando nós lemos a palavra de Deus 2, 3, 4, 5 vezes e infinitamente, né, mais vezes, Deus vai falar conosco de diversas maneiras. Fala conosco em momentos de alegria, fala conosco em momentos de tristeza, mas Ele sempre fala conosco. Amém, irmãos? E Ele falará conosco nessa manhã, através de uma releitura de uma palavra já trazida aqui, não é? Sobre o momento que estamos atravessando, sobre o momento que muitos também atravessam nessa vida. Então fale conosco, Senhor, lhe damos agora total legalidade, não que o Senhor não tenha, mas estamos ratificando essa liberdade que o Senhor já possui, não é? Para falar na nossa mente, no nosso coração, tudo que o Senhor quer revelar a respeito desse Deus provedor, o Jeová Jireh das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor mesmo. Abra a Bíblia de vocês. Primeiro Crônicas, do capítulo 4, nós vamos interagir novamente nos versos 9 e 10. Primeiro Crônicas, no capítulo 4, verso 9 e verso 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus, vamos aprender mais e mais e mais dessa oração, porque ao término dessa oração nós lemos aqui que Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Muitas pessoas, não é, de certo modo, não compreendendo, e jamais compreenderemos a mente do Senhor, da maneira que Ele age, assim como Ele agiu, não é, na palavra da abertura, aonde que em Lamentações Jeremias está chorando pelaquela cidade, que por autorização, podemos dizer assim, de Deus, deu a vitória ao inimigo, para corrigir aquele povo. Sabemos que Deus responde todas as orações. Deus fala, não é, da maneira que Ele age
podemos dizer assim, Deus fala através de sinais, Deus fala, não é, através de, até mesmo podemos considerar do mal. O que Jeremias estava ali lamentando naquele momento, não é, era uma punição do Senhor, mas algo que viria para o bem daquele povo. Portanto, sabemos que esse Deus jamais se cala, Ele sempre falará e dará resposta exatamente a todas as nossas orações. Que o Santo Espírito de Deus possa, não é, nos ensinar nessa manhã a respeito dessa oração respondida por Deus. E que possamos aprendê-la para que apliquemos ela na nossa vida, para a honra e glória desse Deus fazedor, do Jeová Jireh da nossa vida, e que tenhamos cada vez mais a compreensão e deixamos de ser lamentadores, não é? Deixamos de resmungar propriamente dito, murmurar propriamente dito, da ação de Deus nas nossas vidas, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. O tema: clamando pelo favor de Deus. Clamando pelo favor de Deus. Irmãos, nesses tempos, conforme a gente sempre faz lembrar aqui, né? Muitas pessoas se sentem presas no seu passado, limitadas por suas circunstâncias, não é? Conforme foi declarado aqui na noite de ontem, na mispa, não é? Por diversas vezes as circunstâncias, e são incapazes de enxergar um futuro diferente. Às vezes as pessoas se colocam em murmuração, se colocam numa revolta tamanha que não consegue ver o dia seguinte. E a própria palavra diz que o choro de uma noite cessa, termina ao amanhecer. O mundo atual, ele nos ensina a aceitar as dificuldades como algo imutável. Mas a Bíblia, ela nos mostra que há poder na oração para transformar todas essas realidades. E é o que nós iremos interagir nessa manhã. Conforme Jabes, muitos enfrentam dores e desafios desde o nascimento, não é? Carregando rótulos que a sociedade lhes impõe. No entanto, a vida de Jabes nos ensina que um clamor sincero pode mudar qualquer história. Amém, irmãos? A minha esposa é testemunha, como Deus é testemunha, que essa oração me acompanha até mesmo antes da minha conversão propriamente dito. Eu conheci essa oração buscando exatamente no Senhor, não é? Coisas. Mas a partir do momento que a gente interage, que o Espírito revela, nós vamos vendo que além das coisas, Deus quer nos dar infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou até pensamos. Basta exatamente nós colocarmos as coisas nossas no devido lugar. Eu não posso ser uma pessoa interesseira em Deus, e sim, eu tenho que ser uma pessoa interessada nele, buscar Ele em primeiro lugar, conforme diz a própria palavra, não é? Buscar o Senhor, buscar o reino dele em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quantas vezes esse Deus já demonstrou que age na nossa vida? Agiu ontem, está agindo hoje e agirá por nós eternamente.
Nessa compreensão é que nós devemos colocar exatamente toda a nossa esperança, porque independente da maneira desse Deus agir, Ele age, e age a nosso favor. Deus é o melhor que nós temos, e Ele sempre dará o melhor dele para cada um de nós. Pode até usar em determinados momentos, de coisas que fogem à nossa compreensão, para nos melhorar, para nos aprimorar, para que realmente tenhamos olhos interessados e não interesseiros nele. Ó Pai eterno, hoje nós veremos como essa oração pode nos ensinar a afirmar a fé em Deus e reivindicar o seu agir sobre as nossas vidas. Nós temos um Pai, e quando verdadeiramente nos colocamos digamos assim, na disposição de um filho obediente, esse Deus vai nos dar a oportunidade de dialogar com Ele, de conversar com Ele. Ele sempre nos dá. Mas nesse momento, uma vez que nós estamos obedientes, Ele está com o ouvido inclinado a nosso favor. E jamais poderemos nos esquecer disso. Porque Ele age, e age sobremaneira, age para aplicar o melhor na nossa vida. Conforme Agostinho de Hipona, o São Agostinho para os católicos diz que Deus, Ele só permite o mal na nossa vida quando Ele pode reverter para o bem. Sendo Ele um Deus onisciente, Ele está nos provando, Ele está nos tribulando para nos constituir, para nos fazer cada vez melhor para nós e, é claro, para Ele mesmo. Nós não vamos viver com Deus um dia, nós não vamos viver com Deus um ano, nós não vamos viver com Deus 30 anos, 100 anos, nós viveremos com Ele a eternidade. Por isso que existe esse aprimoramento, por isso que Ele nos condiciona a essa melhora do nosso eu, para nós e para Ele mesmo. Amém, irmãos? Ó Pai eterno, o que nós observamos através dessa oração respondida pelo Senhor é que, embora esse personagem, Jabes, desde o seu nascimento, é como se ele tivesse recebido uma uma maldição na vida dele, que seguiria toda a trajetória dessa vida. Jabes, ele foi chamado, com dor a minha mãe me deu, porque esse é o significado da palavra Jabes. Na cultura do Antigo Testamento, os nomes eles tinham muitos significados, e significados profundos, conforme podemos citar Ismael, que significa sorriso, o filho da promessa. Esses nomes eram dados com base em eventos, características ou sentimento dos seus pais. E Jabes, ele foi chamado assim porque a sua mãe, ao dar-lhe a luz, ela teve muito sofrimento. Ela sofreu muito para ter esse filho. Por isso que Jabes significa, com dor eu lhe dei a luz.
Seu nome, ele carrega, né, conforme eu já disse aqui, como se fosse uma maldição, ele carrega uma marca negativa nessa cultura hebraica. Ele traz exatamente, né, nessa nomenclatura, nesse nome, uma identidade associada ao sofrimento. Imagine uma pessoa que desde o nascimento é conhecida por algo negativo. Com isso, possivelmente afetaria a sua, né, autoestima, a sua perspectiva de vida. E Jabes, ele poderia ter aceitado essa realidade, mas ele escolheu fazer algo diferente. Ele afirmou a sua fé em Deus e clamou por mudança. Nas ministrações anteriores, eu fazia exatamente um comparativo com relação àquela brincadeira que tem aí nas redes sociais, que mostra exatamente o significado do seu nome. E as pessoas postam, como um significado glamouroso. Imagina Jabes nos dias de hoje, que ele ia colocar, o significado do nome dele como tristeza, maldição, naquelas brincadeirinhas que tem ali no Facebook e em outras redes sociais. Oh Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia, fala conosco, Senhor. Oh glorioso. O livro de 1 Crônicas, ele foi escrito após o exílio babilônico, para lembrar de Israel de sua identidade e da fidelidade em Deus, conforme já ministramos aqui em outras ocasiões, apresentando também outras personagens. E no meio de uma longa genealogia que é descrita no livro de Crônicas, a Bíblia, ela interrompe a lista dos nomes para destacar uma personagem, Jabes. E isso mostra que aqui está uma história especial, da qual nós devemos debruçar sobre essa história, olhando exatamente a nossa trajetória terrena, olhando tudo que se encontra ao nosso redor, para ver como esse homem teve a sua oração respondida. Por isso só já basta, quer dizer, a maneira que ele veio ao mundo, o nome que lhe deram, a sua oração e a resposta dessa oração. Por isso tudo, 2 versos, já faz exatamente com que a gente tenha que prestar cada vez mais atenção. Eu já trouxe aqui até um quadro que está no meu quarto, que está descrita essa oração, ou melhor, relacionada a essa palavra. Eu escrevi uma oração há muitos anos atrás e coloquei ela num quadro que está lá dentro do meu quarto, para glorificar esse Deus de poder, esse Jeová Jireh que atua na nossa vida. Ainda que naquele momento eu fiz uma oração, buscando exatamente coisas, mas esse Deus, através da sua misericórdia, ele me mostrou verdadeiramente aquilo que ele é, sobre o que ele revela dele mesmo. Ele me levou para um seminário, ele fez exatamente com que eu tivesse uma conversão plena e que buscasse ele a todos os instantes na minha vida, porque ele é a resposta para todas as coisas. É dele o querer e realizar de todas as coisas. Reside no Senhor o melhor para cada um de nós. E a própria palavra diz: mais do que tudo aquilo que pedimos ou até pensamos. Então, nesta oração, nós devemos buscar, através dessa história que ela é muito especial, uma conversação com Deus. Porque se Deus fez na vida de Jabes, uma pessoa que teria, digamos assim, uma sentença de maldição já declarada através do seu próprio nome, porque aonde ele ia, o nome dele
né, revelava exatamente que ele era uma maldição para os seus pais. E diante desse fardo, ele faz uma oração para Deus, e Deus responde. Ele pede 3 coisas para Deus, apenas, né? Veja quantas coisas que você já pediu para Deus, o que a Bia falava aqui ontem, né? Que muitas vezes a gente foca nas circunstâncias, foca no problema e não no poder de Deus. Amém? A oração, irmãos, ela é uma ferramenta poderosa que nos permite afirmar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Orar é conversar com Deus, é mostrar exatamente, não é, as nossas tristezas, as nossas alegrias para esse Deus provedor, esse Jeová Jireh. Conforme Ele proveu para muitas personagens da Bíblia, Ele está provendo também na nossa vida. Cantamos aqui, não é? Jeová Jireh, Ele irá prover de novo. Ele mostra exatamente através de sinais que Ele já deixou declarado para cada um de nós, que Ele é um Deus atuante na nossa vida. Em especial, olhando exatamente hoje para essa personagem, Jabes, nós podemos observar o poder de Deus e como Ele nos ouve, como Ele nos responde. Amém? E através da fé, nós podemos rejeitar rótulos negativos, situações negativas, não é? E buscar exatamente uma nova identidade em Cristo Jesus a cada momento na nossa vida. Aqui, essa oração de Jabes, nós encontramos muitas afirmações sobre aquele que se achegar até a Deus, afirmando a sua fé, o seu amor, a sua disciplina, não é? E em seu clamor ele vai encontrar transformação sobre qualquer situação. Ele receberá o favor de Deus. Primeira afirmação, sobre a identidade, verso 9, parte A. Diz a palavra: foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Um cara que ao nascer foi chamado de maldição. Seus outros irmãos poderiam ter sido chamados de alegria, porque não fizeram a sua mãe sofrer no parto. Tiveram nomes que homenageavam exatamente esse nascimento, que a Bíblia nem cita. A Bíblia mostra exatamente que ele foi o mais ilustre do que seus irmãos. Vão vendo, irmãos, como esse Deus age, esse Deus, não é, através de uma busca, através de uma fé que nós temos nele, ele nos traz respostas. Embora Jabes tenha nascido em circunstâncias difíceis, ele se destacou por sua devoção a Deus e tornando-se o mais ilustre de todos os seus irmãos. De todos daquela família, o que teve mais sucesso foi Jabes. Ele foi o mais ilustre deles todos. E essa história de Jabes nos ensina que nossas origens ou circunstâncias não determinam o nosso futuro. Ao buscarmos a Deus com sinceridade e fé, nós podemos superar limitações e nos tornar pessoa de destaque aos olhos de Deus e dos homens. E assim como Jabes, somos desafiados a não nos conformarmos com situações negativas. Sempre falo aqui que as pessoas sofrem por antecipação, antecipam o seu futuro. E às vezes, na maior parte das vezes, de uma forma negativa. Eu não vou conseguir, né? Deus me esqueceu. Deus existe? Deus olha para mim? Deus está vendo essa circunstância que estou passando?
Devemos, irmãos, sempre confiar em que Deus pode transformar todas as adversidades, sempre que mantivermos uma vida de fé e oração, e não de lamentação, e não de murmuração. Segunda afirmação, sobre todas as circunstâncias, verso 9, a parte B. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. O nome Jabes, ele está diretamente ligado à dor. Conforme foi o sofrimento que a sua mãe passou para lhe dar à luz. Vejam que na cultura hebraica, os nomes eles carregavam exatamente significados proféticos. E o nome de Jabes poderia simbolizar um destino difícil. Como muitos nomes que carregam exatamente a bênção, na definição desse nome, carregam bênção. Jabes carregava maldição, compreende? E apesar da associação negativa de seu nome, Jabes não permitiu que essa identidade de sofrimento moldasse o seu futuro. Ao contrário, ele buscou no Senhor a bênção desejada, a bênção que Deus declara para todos os seus filhos, para todos aqueles que o buscam. Pedi, buscai e batei. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta lhe será aberta. Amém? E assim como Jabes, nós podemos ter um começo difícil, mas isso não precisa definir em quem nós nos tornaremos. Ao contrário, mesmo que as pessoas ao nosso redor nos associem a dificuldades que atravessamos, Deus, Ele tem poder para transformar a nossa história. Vejam quantas coisas as pessoas já te rotularam nessa vida. Eu já fui rotulado de uma série de coisas. Se eu for começar a dizer aqui, arrogante, metido, sei lá, um monte de pejorativos que eu já ouvi de pessoas falando a meu respeito. Creio que vocês também, Ô fofoqueiro, ô língua solta, ô, como se diz, boca de caçapa. Tantos adjetivos negativos que as pessoas nos colocam, tantos rótulos, que através das nossas ações, através daquilo que a gente está demonstrando para as pessoas, elas vão nos rotulando. Terceira afirmação, sobre o poder da oração, a parte A. Ele ora a Deus dizendo: tomara. Em algumas traduções está, descrito aqui, oxalá, ou seja, quem me dera, que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Parte A da oração de Jabes. 3 coisas ele pede aqui. O alargar as fronteiras naquele momento seria exatamente uma expansão de terras, ele obter exatamente um território maior. A teologia da prosperidade, ela nada de braçada nessa palavra, porque busca exatamente fazer com que as pessoas, ao interagir com essa palavra, busquem coisas em Deus, e não buscam ter coisas em Deus.
e não ter cada vez mais esse Deus revelado, né? Esse Deus que falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente. A teologia da prosperidade, ela faz o texto com pretexto, ela traz exatamente, não é? Ela faz, melhor dizendo, com que as pessoas pensem, não é? Somente em obter coisas. E o Espírito Santo nos revela que o aumento da fronteira hoje é para que realmente nós nos tornemos o verdadeiro missionário que Deus espera em cada um de nós. Me dê, Senhor, uma sustentação física, emocional e até mesmo financeira, para que eu possa cada vez mais reunir pessoas para Cristo Jesus. Esse é o aumentar de fronteiras na graça da qual nós vivemos hoje. Aumente meus termos, faça exatamente com que eu mais conheça a sua verdade, eu conheça a sua palavra, para que eu possa levar a sua palavra para as pessoas que desconhecem. Quantas pessoas que estão aí abraçadas com esse mundo? Liga a televisão hoje, 9h da noite. Vocês vão ver estampada lá a festa da carne. Haverá um tempo em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e não em carne e em mentira, e sim em espírito e verdade. Seremos cada vez mais consequência daquilo que estamos demonstrando nessa vida. O nosso futuro, Deus tem preparado melhor para cada um de nós, assim como está demonstrado exatamente nessa oração que Jabes fez. Deus respondendo exatamente que ele atendeu ao pedido de Jabes. Muitas pessoas dando de ombro, não é? Para que Deus espere em cada um. Pede para que cada um seja, sede santo, porque eu sou santo. Mas é difícil, Senhor, ser santo. É claro que é. Para ser santo, você tem que começar a abrir mão das coisas desse mundo. Coisas que normalmente te afastam de Deus. Eu particularmente, não é, por um bom tempo, eu só busquei coisas para o meu bel prazer, e não pela vontade desse Deus. Até mesmo essa oração eu já fiz ela de uma maneira errada na minha vida. Sempre quando eu olho para o quadro estampado no meu quarto, não é, que ali está pedindo coisas, mas hoje eu olho e contemplo aquele quadro com as coisas espirituais que esse Deus quer acrescentar. Eu peço exatamente coisas espirituais para que eu possa, né, extrair um bom testemunho de quem é esse Deus na minha vida, sobre qualquer circunstância. Como ele proveu exatamente na vida de Jabes, eu peço exatamente a sua provisão, mas que essa provisão venha dele. Antigamente, não é, eu fazia as coisas, hoje eu permito que Deus faça. Antigamente era pelo meu agir, hoje é pelo agir de Deus. É o tempo dele, é o kairos dele, e não mais o meu cronos. Peço exatamente uma oração alinhada à sua vontade. Ao abrir a minha boca, conforme a palavra diz, mesmo sem abrir a boca, Deus sabe exatamente o que você vai pedir, não é? Mas Ele quer ouvir de você. Ao abrir a minha boca, eu peço qualquer circunstância que o Senhor mudar na minha vida, eu aceito. Eu não quero mais agir pela minha iniciativa. Eu já fiz muita coisa errada na minha iniciativa. Eu quero a dependência total em Ti sobre qualquer coisa que eu for fazer, das maiores como as menores. Claro que
que eu entendo que o Senhor quer que realmente eu sempre vá diante das batalhas. Essas batalhas todas que o Senhor já conquistou por mim, conforme N exemplos que estão aí nas Sagradas Escrituras. Josafá, quando eu estou verdadeiramente entregue ao meu Deus. Jabes, quando eu estou verdadeiramente entregue ao meu Deus. Ele não é melhor que eu, muito pelo contrário, somos iguais. E se Deus agiu na vida dessas pessoas, não agirá na minha? Crer é também pensar. Exercitar exatamente a nossa mente por um melhor testemunho, para que as coisas revelem a Deus. Os nossos adversários, os nossos inimigos podem já nos ver como um fracassado, mas ore para Deus para que a tua vitória seja um testemunho de transformação na vida desses seus adversários. Conforme a própria palavra diz, que Deus, na oração, no poema de Davi, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, diz que Deus já tem uma mesa preparada para que os nossos adversários possam ver. Essa mesa de bênção, essa mesa de reconhecimento, essa mesa de graça, que Ele nos dá a oportunidade de reconhecer essa mesa, essa festa que hoje nós estamos comemorando aqui, a Santa Ceia do Senhor, a cada instante na nossa vida, e não necessariamente em 30 em 30, conforme eu sempre bato nessa tecla. Ao fazermos a vontade de Deus, nós estamos festejando junto com Ele, estamos morrendo e renascendo ao mesmo tempo. Morremos com a nossa vontade e ressuscitamos com a vontade de Cristo Jesus. Deus, Ele é onisciente, Ele está vendo tudo isso em cada um de nós. No momento que nós abrimos mão de coisas, pode ter certeza que é aí que Ele acrescenta. E as bênçãos do Senhor não vêm com dor. Olha a vida dessa personagem. Os pais humanos deram a ele, uma trajetória de maldição, um presságio de um destino difícil, mas Deus o fez o mais ilustre de todos os seus irmãos, e é isso que Deus quer para cada um de nós. Amém. Suas petições, elas revelam uma confiança inabalável em Deus. Não tem dúvida na sua oração, porque ela sabe que somente o Senhor pode livrar ele desse sofrimento, dessa declaração de mal na vida dele. E ele confia nesse Deus, ele sabe exatamente que, pelo amor de Deus e pela sua misericórdia, é a razão ainda de ele não ter botado um fim na vida dele, porque onde que ele passava, ele era visto como uma pessoa amaldiçoada. O próprio nome dele, já demonstrava para as pessoas como maldição. Ele ia fazer um cadastro, Jabes, nossa, que nominho, hein? Você não é abençoado por Deus, você é um cara maldito. Jabes, ele reconhece a sua total dependência em Deus e busca não apenas prosperidade, mas o livramento do mal, demonstrando uma maturidade espiritual. Jabes, ele não pediu bênçãos, ele não pediu apenas bênção, mas também responsabilidade, ao desejar que Deus ampliasse seu território e guiasse os seus passos. Conforme disse,
nesse tempo de graça da qual nós estamos vivendo. Essa oração, ela não está focada exatamente só em aumentar, não é, as nossas posses, mas sim também o nosso território de ação. Pedir para que você tenha, né, a ousadia, a intrepidez de aumentar vidas para o Senhor Jesus, buscando exatamente até nos seus vizinhos vidas para Ele. Às vezes você passa pelo teu vizinho e você nem cumprimenta. Tem uma piadinha, né, que associada a um padre. Diz que o padre passava todo dia pelo açougue. Não é bem isso que eu vou falar, é um pouquinho mais pesado, mas eu vou tentar amenizar aqui. Passava pelo açougue, né? Todo mundo cumprimentava o papagaio. Bom dia, papagaio. Bom dia, pessoal, né? E o padre passava que nem notava o papagaio. Ele, bom dia, filha da mãe. Falava o papagaio falando para o padre. E isso foi o tempo todo. O papagaio sempre cumprimentava as pessoas respondiam para ele, as pessoas cumprimentavam ele respondia. Aí um dia o pai tinha que passar com as autoridades da igreja, né? Passar por bispo, né? Ele falou, putz, vou passar em frente ao açougue, eu tenho que cumprimentar o papagaio. E, né? Bom dia, papagaio. Ele falou, aprendeu, filha da mãe. Me entenderam? Oh, glorioso Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. Nessa oração de Jabes, ele anseia por um profundo desejo de crescimento em todas as áreas da sua vida. Não necessariamente só acrescentar coisas na sua vida, muito pelo contrário, ele busca exatamente um crescimento espiritual, ele busca a cada vez mais ter uma entrega, não é, com esse Deus, numa conversação sincera, sem hipocrisia, abrir exatamente o seu coração, mostrar exatamente para junto dessa conversa o quanto que você está mudado, porque Deus enxerga você por inteiro. Ele sabe exatamente, não é, o que você está pensando enquanto você está orando. Antes de abrir a boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Oh, glorioso! E Jabes, ele destaca, né, que essa súplica é um modelo de fé ousada e desejo de viver além das limitações impostas pelas circunstâncias. Vejam como a palavra ela tem exatamente o seu lugar certo. Ontem foi falado muito sobre circunstância, que nós não podemos, não é, ficar somente debruçados nas circunstâncias, mas sim olhar pelo poder de Deus. As circunstâncias do nome Jabes levavam exatamente para uma vida de derrota, e ao contrário do que estava declarado para a sua vida, ele fez uma vida de conquista. Deus ampliou seus territórios, Deus ampliou as suas posses, e Deus o considera o mais ilustre dos seus irmãos, a pessoa que realmente teve mais sucesso diante dos seus irmãos, porque ele buscou a Deus, ele invocou a Deus, e Deus deu exatamente a resposta de tudo aquilo que ele pediu. O nome já não tinha mais importância, todos os rótulos colocados já não tinham mais importância, a circunstância difícil da vida dele acabou, a partir do momento que ele entregou a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Essa oração mostra exatamente que nós devemos orar com ousadia. Jabes, ele não fez uma oração tímida, mas pediu bênçãos e expansão. Devemos crer que Deus
tem mais para nós sempre, o melhor para nós sempre. E não podemos ser econômicos nas nossas orações, muito pelo contrário. Podemos pedir exatamente coisas, mas observando exatamente na nossa oração que essas coisas só virão para que cada vez mais, nos faça apresentar Deus para as pessoas. Tem pessoas que de repente têm um lampejozinho de prosperidade e já viram as costas para as pessoas e para Deus. Só pelo fato de ela obter, uma coisinha diferente, uma coisinha da moda, ela já se acha a última batatinha do saco. Já pisa nas outras. Já se acha diferenciada num contexto. Esquece exatamente de pedir para que Deus, seja a ferramenta que Ele nos coloque na mão, seja exatamente para apresentar Jesus para as pessoas. De um imóvel, de um móvel, de qualquer coisa, de um automóvel, mas que isso venha exatamente para que eu possa glorificar o meu Deus, para que eu possa apresentar exatamente que essas bênçãos veio para mostrar que esse Deus, da maneira que Ele agiu na minha vida, Ele também pode agir na sua. Procure Ele, busque Ele, peça a presença de Deus em tudo. Ele não apenas queria crescimento, mas também a mão de Deus sobre a sua vida. Busquemos sempre a presença do Senhor, ainda que Ele está presente, ainda que Ele se faz, e que está colocado exatamente sobre o nosso lado, e conforme diz a palavra, Ele é a sombra à nossa direita. Nós devemos também estar diante da sua presença. Amém, irmãos? Busque proteção espiritual. Jabes, ele pediu que Deus o guardasse do mal, mostrando que uma vida abençoada precisa estar alinhada sempre com a vontade de Deus. Sempre, fazendo exatamente a sua vontade, buscando o seu reino. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham preocupação com relação ao que quer que seja. Deus é capaz, Ele é um Deus provedor, Ele sempre vai agir no nosso merecimento. Se as coisas estão retardadas na tua vida, examine-se a si mesmo. Veja exatamente, o que você está fazendo. E peça a ação de Deus. Você pode orar como Davi, apresse-se, Senhor, para a minha causa. O homem segundo o coração de Deus, e o homem ilustre aos olhos de Deus, Jabes. Quando oramos com fé, Deus não apenas nos abençoa, mas também nos conduz e nos protege. E a parte B do verso 10, sobre a resposta de Deus através da petição de Jabes, através das nossas petições. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Verso 10. Nesse verso está demonstrada a fidelidade de Deus em responder orações feitas com sinceridade e alinhadas com a sua vontade. Jabes, ele orou com fé e ousadia, e Deus respondeu a sua oração, mostrando que ele deseja abençoar todo aquele que os buscam de coração. A história de Jabes prova que Deus sempre responde às orações daqueles que o buscam, e que buscam exatamente crescimento espiritual, proteção e expansão do reino, sabendo exatamente que muitas pessoas virarão as suas costas no primeiro instante ao obter coisas. Deus pede exatamente que sempre busquemos, devemos buscar o nosso crescimento espiritual, e não apenas material.
Oh, glorioso Deus, Deus da eternidade. Essa resposta divina indica que Jabes viveu uma vida marcada pela bênção. Uma pessoa que tinha tudo para ser um fracassado na vida. Durante toda a vida dele, sobre a entrega que ele se fez para esse Deus provedor, para o Jeová Jireh da vida dele, a vida dele foi marcada por bênção, pois a sua oração estava de acordo com os princípios de Deus. Pelo fato de Deus ter atendido ao pedido de Jabes, só faz reforçar a importância da fé e da dependência total no Senhor. Deus ouve e responde orações. Quando oramos com fé e alinhamos com a vontade dEle, as nossas orações, podemos confiar que Ele nos responderá. Ore com expectativa. Jabes não apenas pediu, mas creu que Deus poderia conceder. Nossa oração, ela deve vir acompanhada de confiança na fidelidade de Deus. A resposta de Deus transforma vidas. Assim como Jabes foi abençoado e teve sua vida mudada, nossas orações também podem nos levar a um novo nível espiritual, como também material. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos responde e nos surpreende com a sua graça. Concluindo, a história de Jabes nos ensina lições preciosas sobre a fé, oração e transformação. Jabes, ele nasceu no meio à dor, mas não aceitou que isso seria o seu destino. O seu clamor a Deus resultou em bênção e crescimento e proteção divina. Deus, Ele sempre deseja abençoar seus filhos. Jabes pediu bênção de Deus e Ele as concedeu. Isso nos lembra que o Senhor tem o prazer em abençoar aqueles que o buscam com sinceridade. Haverá um tempo, e esse tempo já chegou, em que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Adorar a Deus é reconhecer os seus atributos, é ver nele exatamente, a sua possibilidade sobre todas as coisas, seja qual for a circunstância da tua vida. Deus é capaz de mudar num piscar de olhos qualquer situação adversa na tua vida. Olha a prova exatamente dessa oração respondida. E mais uma vez, como está descrito em Mateus, no capítulo 7, dos versos 7 e 8, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á a porta. Seja qual porta que estiver à sua frente, Deus já está abrindo para você passar. Oração, ela transforma vidas. A oração de Jabes foi curta, mas poderosa. Não é o tamanho da oração que importa, mas a fé e a confiança no Deus que responde, que você tem que acreditar. Busque não apenas bênção, mas a presença de Deus. Jabes não pediu prosperidade material, mas que a mão do Senhor Deus estivesse sobre ele. A maior bênção é viver guiado pela presença de Deus, reconhecer exatamente que Ele está do nosso lado, e nem dormita,
não é? Ele está vigiando exatamente a nossa vida, como o bispo da nossa alma Ele é. A oração alinhada à vontade de Deus, ela é atendida. Jabes, ele orou corretamente e Deus respondeu. Quando os nossos pedidos estão em harmonia com a vontade de Deus, podemos confiar que Ele nos ouvirá. E essa confiança, conforme diz em 1 João, no capítulo 5, dos versos 14 e 15, onde que o apóstolo João, escrevendo exatamente para cada um de nós, ele diz: e essa confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus e peça exatamente com ousadia. Ore com ousadia e expectativa. Jabes não teve medo de pedir grandes coisas a Deus. Nossa fé, ela deve ser firme, sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios, no capítulo 3, verso 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que já opera em nós. Esse dom da fé, esse dom de realização, esse dom, não é, que está dentro de cada um de nós, esse dom de milagres, esse dom de sinais, prodígios e maravilhas que já opera dentro de cada um de nós. Oh, glorioso! Assim como Deus atendeu a Jabes, Ele pode também atender a sua oração. Ouse crer e orar e viver cada vez mais a sua vida marcada pela presença do Senhor e o favor do Senhor. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Jabes, ele decidiu clamar a Deus e teve uma vida transformada. Hoje essa mesma oportunidade está diante de você. Você tem orado com fé e ousadia? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você deseja viver uma vida marcada pela presença e bênção do Senhor? Se como Jabes, você também deseja viver uma vida transformada, faça agora essa oração. Deus quer mudar a sua história. O profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, diz: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que nem sabes. Hoje é o dia para você entregar sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Ore com fé. Peça que Deus alargue as suas fronteiras e o guie seus passos e o preserve do mal. Confia que Ele ouvirá e responderá, pois Ele é um Deus fiel. Assim como Ele foi na vida de Jabes, Ele também já é na sua. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oração, mais uma vez, ser trazida aqui na nossa igreja, Pai, através de uma releitura, através do momento que nós estamos atravessando, através do momento que muitos estão aí atravessando, e que essa história real
pode também transformar a nossa vida, assim como transformou a vida de Jabes. Se conosco, Senhor, a todos os instantes, Pai, para que jamais nos esquecemos, Pai, dessa lição, como tantas outras também que o Senhor revela através das Sagradas Escrituras. Seja qual for a circunstância, Senhor, que nos aflige nesse momento, nós já sabemos que o Senhor já conquistou essa batalha para nós. Porque o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que realiza, o Senhor é um Deus provedor. E cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo de ontem. Assim como o Senhor agiu na vida de muitas personagens, agiu na vida de Jabes, o Senhor também está agindo na nossa vida. Para a honra e glória e reconhecimento de tudo o que o Senhor já fez e está fazendo pela vida de cada um de nós, a Ti lhe prestamos esse culto de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome do sagrado do Seu Filho Jesus, lhe agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.